Boa noite, meninas. Boa noite, meninas que estão aqui. Boa noite, Cris, Éric, Marinilza, Viviane, Neide, Daniela, que está no Ceará. Que inveja. Estou com uma inveja, que aqui está frio da moléstia. Renata. Boa noite a Emanuela, a Rosinete, que está aqui presencialmente. Bom, para a parte de vocês é o último semestre. Finalmente chegaram lá. Olá. Oi? Tá bem? Tô bem. Tudo bem. Vamos beber já? Hã? Vamos beber? Não. Pessoal, mas é o último semestre para boa parte de vocês, né? E esse início de semestre, né, vai começar bem especial para todas vocês, porque vocês irão fazer o TCC, né, na disciplina de projeto de ensino, né? Esse semestre nós teremos as disciplinas de adolescência e juventude do século XXI, que é a que nós estamos iniciando hoje. Depois vem, meu Jesus, e olha que foi eu que escrevi. Gestão, nossa, nunca falei. Vou anotar depois. Gestão do projeto educativo, que vai começar no finalzinho desse mês e vai até o finalzinho do mês de setembro. Gestão educacional, relações interpessoais e administração de conflitos. Inclusive, essa matéria, ó, se vocês quiserem já ler o conteúdo, é muito bom. Tá? E ela vai ser a última disciplina, né? Depois nós temos as disciplinas agregadoras, né? Aí vai ter as práticas de estudos, competências socioemocionais. Vocês podem já realizar as atividades que estão lá, porém eu vou só falar para você, ter aula com vocês sobre elas no final de novembro e o início de dezembro, tá? E o projeto de ensino, né? Que nada mais é que o TCC de vocês, né? Hoje já vou começar, inclusive, falando sobre o projeto de ensino. Não é difícil, está fácil, tem um boneco lá no qual vocês poderão moldar todo o conteúdo para vocês. Tá super fácil, tá bem prático, tá igual o do estágio de vocês, então não precisa nem ter nenhum tipo de medo, nem nada, tá? Datas das provas, 30 desse mês, dia 30, Adolescência e Juventude do século XXI. Dia 27/9, Gestão de Projeto Educativo. 25/10, Gestão Educacional. Relações Interpessoais e Administração de Conflitos no dia 22/11, tá? São as provas de vocês. Caso perder alguma prova, 29/11, segunda chamada. Recuperação 6/12, tá? E óbvio, temos... Já vou te responder, Claudinei. Eu vou até pôr aqui no chat. Assim. A recuperação dia 6/12, tá? Caso não tenham atingido o mínimo de 1.500 pontos nas avaliações. E vai ter um projeto, né, integrador em grupo, né? A primeira entrega será no dia 25/10, tá? Eu vou explicar o projeto para vocês no dia 30/8, tá? E a segunda entrega está agendada para 22 de novembro. Tá? Então, junto com a última aula lá de relações interpessoais e administração de conflitos. E, além disso, temos a avaliação de proficiência, que vai acontecer no dia 15/11. Não sei como, porque se até lá estiver presencial, 15/11 é o quê? Feriado, né? Mas, enfim. E depois nós temos a segunda chamada, que será no dia 29 de novembro, né? Então, talvez isso responda à sua resposta, viu, Claudinei? E vai ter a recuperação móvel da avaliação de proficiência no dia 6/12, tá? A gente termina o semestre esse ano no dia 6/12, aí depois não vai ter nada no dia 13, a não ser que vocês queiram fazer alguma confraternização. Eu espero que todas vocês já tenham retornado.
né? Óbvio, vocês vão retornar quando vocês estiverem seguras, e nem, óbvio, no dia 20, porque dia 20 já é a semana do Natal, já naturalmente não funciona o polo, tá bom? Vamos lá às perguntas que estão aqui. Deixa eu ver. Não falei boa noite para a Claudineia, né? Boa noite, Clau. Boa noite, Adriana, que entrou aqui, que né, agora já sei que se divertindo com a Laurinha é a Adriana. Eu não lembro se eu falei boa noite para você, Viviane, mas boa noite, não lembro. Mas, a Daniela já falou, ó, que é super quente, né? Eu vou falar uma coisa, eu prefiro frio. E, Claudinei, vamos fazer prova online? Ainda não tenho essa informação. Ainda. É bem provável que a primeira ainda seja online, mas a gente vai esperar chegar mais próximo. A priori vai ser online, mas melhor esperar mais próximo da data, até o meio do mês. Depois do meio do mês a gente já vai ter essa informação, tá? Então hoje, para começar, nós teremos dois temas para falar. Adolescência e juventude no século XXI. Vamos falar sobre a adolescência. E depois nós teremos o projeto de ensino, que é o TCC de vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, deixa eu molhar a garganta. A adolescência. Então, hoje nós vamos ver, conhecer e compreender o contexto e a dinâmica da adolescência e juventude, identificando e refletindo sobre as possibilidades de atuação em sala de aula, considerando seus desafios frente às temáticas pertinentes da atualidade. Então, a gente vai aprender os conceitos do que é adolescência e juventude e alguns dos desafios desse período no contexto escolar. Ué, mas eu estou fazendo pedagogia, por que eu vou ver a adolescência? O que isso tem a ver? Pode fazer pergunta, Viviane, depois eu vou te responder. Por que tem a ver adolescência com pedagogia? Tem tudo, né? Quem faz pedagogia, deve ter, não sei se vocês lembram disso, quando eu perguntei por que vocês estão fazendo pedagogia, né? Algumas pessoas falaram, porque eu gosto de criança, né? Quem gosta de criança é a Xuxa, tá? É Xuxa que gosta de criança, que faz tudo pelos baixinhos. O Zinete falou que nem é, tá? É a Xuxa, tá? Esse não é um curso para você se tornar uma Xuxa. Pedagogia é um curso que você vai trabalhar formação de pessoas. Então, nosso público-alvo é óbvio, historicamente, são as crianças do ensino infantil, do fundamental. Historicamente é esse. Essa, inclusive, foi uma das premissas lá do curso normal que nós tínhamos. Também é o magistério, que é o ensino técnico e tudo mais. Mas o curso de pedagogia hoje, desde 2009, ele já tem o pressuposto que a gente vai trabalhar com pessoas, né? Tanto que pedagogia a gente não vai trabalhar exclusivamente na escola, a gente trabalha em empresas, a gente trabalha em ONGs, né? Vocês fizeram um estágio em ambientes não escolares, lá na parte de gestão. Então, não é só trabalhar com crianças. Então, tudo que remete à formação de pessoas é relativo à pedagogia, né? Viviane perguntou qual o total das horas complementares. Não sei, mas eu pergunto aqui para Kátia. Ou eu vejo aqui no da Laura, e eu vejo aqui e falo para vocês. Das atividades complementares. Porque a Renata colocou e a Resinete também tinha falado, 120 horas. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que, para entender a nossa disciplina hoje, nós temos 4 perguntas norteadoras. Primeiro, o que é a adolescência, né? Como podemos diferenciar a adolescência de juventude, né? Eu, por exemplo, sou jovem. Seria a adolescência um processo inerente à condição humana? E qual a influência da escola no desenvolvimento do adolescente?
A adolescência ele é um processo que envolve movimentos de transição do ser humano, vivências que se entrelaçam ao processo histórico e ao meio social em que o sujeito está envolvido. É um período localizado entre a infância e a vida adulta, usualmente localizado entre o início da puberdade e o estabelecimento da maturidade adulta. A puberdade ela é definida como um processo fisiológico de maturação hormonal e crescimento somático que torna o organismo apto a se reproduzir. Reproduzir é o sexo mesmo, é a parte da parte sexual, né? Segundo a lei aqui no Brasil, a adolescência é toda indivíduo que tem entre 12 anos completos até 17 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Então, esse é o sujeito perante a lei adolescente, tá? Juventude é uma reflexão pautada em documentos legais, por isso que eu disse. Eu sou jovem, não sou cringe, né? Jovem é um sujeito de direito em busca de sua identidade, um sujeito também psicossocial, ou seja, não é nada que é só biológico, né? Então, se fosse... a gente, hoje temos muitos termos, que fulano está na flor da idade, continua ainda jovem ainda. Sim, porque juventude, ele é mais um estado de espírito do que efetivamente algo biológico. Diferente da adolescência, né? Diferente da puberdade, né? A puberdade está mais envolvida com a questão das espinhas, né? Por que aparecem as espinhas? Porque os hormônios ficam ensandecidos dentro do nosso corpo, né? Eles estão sendo produzidos em larga escala, né? Então, uma das coisas que acontece é ficar a pele muito oleosa, e vai, enfim, entre outras coisas, né? E também começa assim, ficar apto o nosso aparelho reprodutivo. Que, na verdade, que vocês devem saber que antes mesmo desse período ele está meio apto, né? Vite a menina estuprada lá em Espírito Santo, né? Ela tinha 10 anos, né? Marcos etários, né? Então, só para complementar, para não ficar meio solto. Ela engravidou, né? E ela não era adolescente ainda, né? Por quê? Porque ela tinha tudo lá para poder reproduzir. Porém, o corpo não estava preparado. Que é isso que as pessoas lá que foram manifestar não entenderam, né? Boa noite, Laura. Falamos agora de você. Então, marcos etários. Então, nós temos aqui marcos etários. Boa noite. Nós temos 3 marcos etários, né? A adolescência. Então, são os indivíduos entre 12 e 18 anos, conforme o ECA e também a legislação brasileira, né? O Código Penal, Código Civil, agora não lembro qual dos dois. A juventude, que são indivíduos entre 15 e 29 anos, que já tá previsto no Estatuto da Juventude. Tá, passei um pouquinho dos 29, mas continuo jovem, né? E os adolescentes, que são jovens, né, que têm entre 15 e 17 anos, para vocês verem como é complexo, como a gente pode definir o que é um adolescente, né? A adolescência, que é o período, né, é de 12 a 18. O adolescente já é entre 15 e 17 anos, pouquinho, né? E a juventude já é entre 15 e 29. Né? Então é muito complexo. Eu prefiro ainda dizer que o adolescente é entre 12 e 17 anos, 11 meses e 29 dias. Comportamento... Perguntas? Comportamento moral, né? Bom, moral ele é um conjunto de normas e padrões, padrões pessoais de conduta do indivíduo que o fazem distinguir o bem e o mal, ou, mais frequentemente, os padrões do grupo que a pessoa se identifica. Eu já falei qual é a diferença entre moral e ética, né? Alguém lembra? Tem uma frase que é bem fácil, a diferença entre moral e ética. A moral é aquilo que a gente faz, que as pessoas estão vendo, e a ética é aquilo que as pessoas não precisam estar vendo, né? A gente faz, elas vendo ou não vendo, a gente tem a ética, né? Já a moral não, é algo que a gente faz para outras pessoas verem, né? Então,
A grosso modo, a moral é isso, é tudo aquilo que a gente faz para que os outros vejam, né? E é importante a gente entender o conceito de moral, por quê? Porque a gente fala muito que os adolescentes são não imorais ou amorais, né? Que são dois termos, inclusive, distintos, né? Porque eles gostam muito de quebrar regras, né? E essas regras geralmente afrontam a moral, né? A moral social, né? Ou aquela velha frase, contra a moral e os bons costumes. Né? Então é isso. Tá? Então o desenvolvimento da moral, segundo o Piaget, dá em 3 etapas, né? Na criança e depois para o adolescente. A criança, ela vai ter aquela etapa que chamamos de etapa heterônima, né? Por que heterônima? Porque ela é bem diferente e ela é bem distinta uma da outra, né? E de submissão às regras. Por quê? Porque a criança, ela está procurando um local para poder se estabelecer dentro de uma sociedade, dentro de uma micro-sociedade que é a nossa família, que é a escola na qual ela frequenta, que são os amigos com quem ela brinca na rua, ou, sei lá, enfim, em algum outro lugar. Então, ela está procurando essas associações. Então, por isso que ela é, inclusive, submissa às regras, né? Já o adolescente, ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem uma etapa que chamamos de autônoma. Por quê? Porque ele já se sente apto a realizar algumas condições sociais nas quais ele precisaria fazer comparações. Hoje ele não precisa mais fazer comparações, ele quer fazer vivências, que é diferente. A comparação pega o amarelo com o azul e compara as cores, ou pega um pote cheio com um pote vazio e faça as comparações. Já não, ele precisa abrir esses potes, pôr a mão para sentir que está cheio, ou pôr a mão no outro para ver que está vazio. Então, essa é a diferença. Então, uma etapa mais autônoma. E o pensamento formal. Por quê? Porque ele já não está mais querendo ser submisso às regras. Ele já entendeu quais são as regras, né? Hoje ele quer subvertê-las, né? E essa subversão não é algo imoral ou algo amoral. É algo da experimentação. Lembra que eu falei agora que ele não quer ver essa comparação dos potes? Ele quer pôr a mão para ver se de fato está cheio, né? Ele quer experimentar, ele quer ter a sensação. Então é justamente isso que acontece. E isso, né? Então a adolescência envolve a coordenação de valores de honestidade, principalmente, porque isso vai formar o caráter dele, quem ele vai ser em sua vida adulta, né? O sentido de justiça e a reciprocidade, né? Ele vai se tornar até muito mais ele vai refletir mais sobre conceitos que estão acontecendo, casos que estão acontecendo ao seu redor. E ele não vai ficar com medo de se posicionar, ele vai conseguir se posicionar e até mesmo com uma certa relevância do que ele vai dizer. Tá? E segundo o Kohlberg, né, o desenvolvimento da moral ele acontece em 3 níveis e cada nível tem 2 estágios, né? Primeiro, a pré-moral, o nível da pré-moral, que é baseado nas necessidades individuais. É aquela coisa mais íntima nossa. O que eu preciso para aquele momento, né? Então, os estágios, primeiro, é a obediência e a punição, né? Por quê? Porque ele começa a fazer comparações com o que ele tem, com o que ele sente perante a sociedade na qual ele está inserido. E a ingenuidade egoísta, quando assim, nossa, eu quero isso. E eu quero isso, mesmo que alguém vai ficar prejudicado. Então, e ele não pensa que outra pessoa vai ficar prejudicada, porque ele, apesar de ter o senso de justiça, ele ainda está na fase da pré-moral, ele ainda não aplicou as questões relativas ao que os outros estão vendo, então ele quer aquilo. É aquilo que chamamos do neoliberalismo, eu quero agora e para agora, né? Agora e para agora, tá? Então, a gente chama esse estágio de ingenuidade egoísta. E aí vem ao nível convencional, que é o atendimento às expectativas, é quando ele faz a comparação da moral social com a moral que ele tem, para ver se ele vai ter um embate ou não, se ele vai ser
permeado, se ele vai gostar, ou se ele vai querer mostrar para alguém que está dando tudo aquilo, está dando certo, vamos dizer. E ele vem a partir de 2 estágios. Primeiro, orientação do tipo bom menino, aquela coisa meio preciso dizer que eu sou bom para a sociedade, ou ganhar recompensa, né? Isso vai muito ultrapassa a questão da obediência e da punição. Ele já está buscando algo de compensação, né? É um contraponto ao anterior, de obediência e punição, né? E manter a autoridade, ou seja, ser o dono da razão, estar com a razão, né? Então, quando ele vai fazer essa comparação entre a moral individual e a social, ele vai fazer justamente mostrar, não, está errado, e eu estou mostrando que está errado, está errado. E ele busca essa aceitação da sua ideia, né? Aí vai ver a sociedade aceitar ou não. Que aí começam aqueles embates, né, entre os adolescentes. E, por fim, o nível pós-convencional, que são os princípios universalizantes. É quando ele já permeou a sua moral individual com a moral social para que a sociedade o veja como pertencente dentro daquele grupo, né? Que é, o primeiro item, ele é contractual legalista, ou seja, tudo que ele faz está dentro do que se espera socialmente, né? E o segundo é a consciência lógica, porque se eu faço algo, reflete em B. Se eu faço A, reflete em B. Opa, então eu não posso fazer A, eu tenho que fazer C. Então essa é a consciência lógica. Quando a gente começa a condicionar algumas coisas do que a gente faz, para que não tenha atritos sociais. Um exemplo, eu não vou xingar uma pessoa de gorda, por exemplo, porque eu sei que ela vai se ofender. Então, teoricamente, isso compreende que eu também não vou fazer brincadeiras por o fato dela ser gorda, porque ela pode se ofender. Então, se eu quero falar para ela ou indicar ela que ela é gorda, eu vou ter que achar outros exemplos para que ela não vá se sentir discriminada. Entendeu? Dúvidas? Dúvidas do pessoal daí de casa? Ok. Desafios da adolescência no contexto escolar. Lá em casa tinha 2 telas, né? Eu estava num dia. Aqui não, aqui tem que ser no papel mesmo. Bom, o contexto escolar, né? A gente, aliás, como é que é o nome mesmo? Desafios. A gente pode definir a sociedade como um grande círculo, né? Tanto que a gente fala, a Claudinha falou, porém, na prática eles sofrem, né? Eles sofrem porque eles estão buscando testar a sociedade. Bom, a gente encara a sociedade como um grande círculo. Tanto quando a gente vai falar que estamos no meio de amigos, a gente fala círculo de amigos, né? E é mais ou menos que é encarada a sociedade. Inclusive, os teóricos mostram isso em formato de círculo. Por quê? Porque o círculo, ele não tem fim, né? É igual o anel, né? O anel, você vai ver, ele não tem um fim, né? Ele não tem onde começa, onde termina. Ele só... Por isso que esticar a sociedade no mesmo formato, como sendo um grande círculo, né? E como que o que traz nesse grande círculo, onde está inserida o adolescente, né? Então ele vê 4 itens nas bordas desse círculo, né? A primeira é óbvio, está bem no topo, é a sociedade, porque existe a necessidade de pertencimento. Uma pessoa, a gente sabe que nenhuma pessoa, ela vive sem se relacionar com outras, né? Por mais marginalizada que ela seja, ela se relaciona com alguém, né? A gente dificilmente vai encontrar um eremita dentro de uma metrópole. Não, acho que não. Difícil dizer, mas é complicado achar um eremita dentro de uma metrópole como São Paulo, com quase 18 milhões de habitantes, que a grande São Paulo tem. É muito complicado, né? Então, mesmo as pessoas que são marginalizadas, vamos dar um exemplo de pessoas marginalizadas. Um morador de rua, ele faz
ele faz redes de relacionamento entre eles. Porque nós necessitamos conviver em sociedade. Somos seres sociais. Inclusive, a maior prova vocês estão tendo. Vocês estão no curso de pedagogia, né? Então, ela sempre vai estar no topo desse círculo, né? E permeando, vai ter lá a família, primeiro, porque a gente não nasce do dedo, né? O dedo não bota lá e cria uma pessoa, né? Não, a gente provém de algo, né? Especialmente porque nós, na fase, tanto da infância, especialmente da adolescência, e vou dizer por que especialmente depois, a gente precisa de pessoas que sejam modelos para que a gente seja alguém dentro de uma sociedade, tá? Então, por isso que a gente parte de algum tipo de família. Pode até não ser uma família biológica, mas a gente parte de algum tipo, de algum modelo que vai, de um grupo de pessoas que vai nos preparar para conviver em sociedade. Temos também as subjetividades. As subjetividades são aquelas necessidades íntimas que nós temos, né? É algo subjetivo, algo meu. São as minhas individualizações, tá? São as minhas necessidades mais pessoais, né? E, por fim, as expressões das ideias. Por quê? Se vivemos em sociedade, a não ser que a pessoa... Não, a não ser que a pessoa seja muda, não, porque ela tem até como se comunicar. A pessoa muda, né? Tanto a pessoa muda quanto surda. Ela precisa se expressar de algum modo. A gente trabalha com falas, né? No nosso dia a dia. Dificilmente a gente fica um dia inteiro sem falar. Até mesmo a pessoa que mora sozinha e que não sai de casa, ela fala com ela mesma, mas ela tem a necessidade de se expressar. Então, por isso que esses 4 são as bordas que podemos dizer desse círculo. E dentro deste círculo tem 2 espaços que são importantes para que se tudo se satisfaça ou se encontrem de uma forma, não através do círculo, mas que eles se complementem. O primeiro espaço é o espaço agregador, porque é todo e qualquer espaço onde eu vou ter um relacionamento com alguém. Por exemplo, no condomínio eu vou ter os meus vizinhos, então ali é um espaço agregador. No meu trabalho é um espaço agregador porque eu vou estar convivendo com alguém, eu vou conversar com alguma pessoa, né? Eu não sou uma máquina, né? Eu sou uma pessoa. Então, todo espaço, igreja é um espaço agregador, né? São espaços que trazem alguns formatos sociais que a gente vai seguir em relação à grande sociedade no qual estamos. E, por fim, que eu deixei por fim, é a escola. Porque a escola, a criança, especialmente no Brasil, ela é obrigada a estar a partir dos 4 anos de idade, né? Ela é obrigada. Aos 4 anos ela já tem que estar na escola. Até os 3 ela ainda é facultada, mas ela tem direito de estar na escola, mas é facultada. A partir dos 4 anos ela é obrigada a estar na escola, porque ali ela não vai apenas aprender conteúdos de português, matemática, ciência, geografia. Não, ela vai aprender a se comportar e conviver socialmente com outras crianças, com outras micro-sociedades, né? Então, a escola ele é o melhor espaço agregador, tanto nessas 2 etapas, que é a infância e a adolescência, né? Então, a escola é um modelo, melhor, ela modela pessoas para o resto da vida. Vou dar um exemplo que é ótimo, que é um tema que eu estou trabalhando muito nesses últimos 12 meses, que é a questão da transexualidade. É muito comum o transexual, ou a travesti, ela não completar a escola, né? Por quê? Porque ela é discriminada na escola. Por que ela é discriminada na escola? Porque ela não se comporta socialmente como socialmente se espera, né? A gente tem ainda muitos resquícios da Igreja Católica em nossa sociedade. E a Igreja Católica, ela determina alguns comportamentos que estão previstos na Bíblia. E isso acaba também refletindo em algumas outras religiões cristãs, né? Então, se não está de acordo com o que a Bíblia espera, temos que rejeitar essa pessoa. Então, o que ela acontece? Nesse espaço que é muito importante, ela acaba saindo. Se ela sai da escola, como é que ela vai se inserir no mercado de trabalho? Hoje, qualquer emprego pede, no mínimo, ensino médio, né? Qualquer emprego
Ah, mas tem emprego que não precisa de ensino médio. É, tem emprego que não precisa de ensino médio. Mas para uma transexual? Você já viu uma transexual feminina trabalhando numa obra, por exemplo? Já falamos sobre isso, inclusive, que tem pedreiro que é muito mais inteligente do que eu, por exemplo, não sei fazer divisão. Pedreiro sabe, eu não sei. Né? Então, nesse espaço que vai acontecer essa discriminação, ela acaba fugindo. E elas se tornam pessoas que a gente vê, que a gente naturalmente marginaliza, porque a gente não normatiza, não normaliza esses corpos. Isso aconteceu com outros tipos de povos, de outros tipos de população. Quer ver um exemplo? Hoje é muito comum falar, nossa, nunca vi tanto autista como hoje. Ou nunca vi tanta gente deficiente como hoje. Por quê? Porque antigamente, na escola, não se via porque não era permitido estar lá. Então, isso é só para vocês verem como uma coisa vai puxando outra, como ela também é um espaço muito importante. E ela é um espaço principal de inclusão. Nos espaços agregadores, eu vou encontrar pessoas parecidas comigo, com as mesmas ideias. Na escola, não. Na escola, eu sou obrigada a conviver com pessoas de diferentes formas de ponto de vista. E isso é muito importante para o adolescente. Lembra que eu falei que isso afeta especialmente os adolescentes do que a criança? Vou explicar. A criança, eu já falei agora há pouco, ela segue regras, ela é submissa a algum adulto, porque ela precisa de proteção, carinho, entre outras coisas. Ela não consegue fazer algumas coisas sozinha. O adolescente já consegue se virar. Se vocês tiverem um caso que vocês conheçam alguém que, nossa, eu saí de casa com 12, 13 anos, 14 anos e me virei, estou aqui bem sobrevivi. É bem isso, porque o adolescente ele busca essa independência, porque ele já está no estágio da autonomia, que é diferente da criança. Por isso que esse círculo da sociedade, da família, a família principalmente, ela é muito importante, especialmente para o adolescente. Né? Deixa eu ver aqui. A Claudina falou, eu na vida falo e respondo. Já me perdi, não sei o que é. Não lembro. E a Neide colocou que só Deus mesmo são pessoas muito inteligentes. Acho que deve ser a questão dos pedreiros, né? Bom, acontecem muito na adolescência os embates e alguns embates sociais, né? E esses embates, eles são bem curiosos, porque eles atentam à moral religiosa, né? Uma, ela atenta diretamente, é um ato contra Deus, inclusive, e a outra, ela tem pressupostos da Igreja Católica, né? Primeiro é o suicídio, né? Porque a gente tem aqui pessoas que são cristãs, independente de qual denominação, se é católico, protestante, não importa. Temos pessoas cristãs, a gente sabe, eu mesmo fiz comunhão, primeira comunhão, lá, crismei, fiz tudo aquilo lá. Eu sei que é um tentado contra Deus, não é nem contra a vida o suicídio, é contra Deus. Por quê? Porque Deus é poderoso e você não tem o direito de tirar a sua vida, né? E a adolescência é a faixa etária onde mais acontecem suicídios. Por quê? Especialmente por conta de bullying, né? E porque a adolescente ainda está em formação. A criança ainda tem como recorrer, ela ainda tem a questão da proteção das pessoas da sua família ou das pessoas que estão ao seu redor. Precisamos lembrar que família não é pai, mãe, tá? Ou irmãos. Família, hoje, a configuração pode ser formada por qualquer pessoa que dê amor a uma criança ou que não tem nenhuma criança. Isso é muito importante a gente ter isso em mente, tá? E o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens entre 15 e 29 anos no mundo, tá? No Brasil, o suicídio é a maior causa de morte entre adolescentes, tá? E o suicídio é um estado de sofrimento psíquico, né? A gente querer se suicidar é literalmente a gente desistir da vida mesmo.
Eu até pensei em não falar isso, tá, para vocês. Mas eu já tentei suicídio, né? Vocês estão me vendo aí rindo, né? Mas eu sou uma pessoa que eu sofro muito com depressão, né? E eu já tentei suicídio. E, e o curioso é que antes de eu tentar isso, eu achava uma fraqueza humana fazer isso. Tanto que eu achava o meu primo que se suicidou, né, ele teve sucesso, eu achava ele uma pessoa fraca, que não conseguia superar algumas dores, né? E quando a gente toma a decisão de tentar um suicídio, primeiro deu tudo errado, felizmente deu tudo errado. É porque a gente está num grau de dor que a gente vai ver no automutilação, que vai ser o próximo, vocês vão entender, que a dor física ela é mínima. Ela é mínima. E nós temos diferentes níveis de dor. E o adolescente, só para ficar claro, eu tentei, esse vídeo já era adulto, tá? O adolescente, ele não está preparado para poder assimilar esses tipos de dores. Ele só sabe que sente uma dor e que não é físico e que não se tem como tirar. Você precisa ter necessidade de arrancar aquela dor, porque ela causa um sofrimento que não passa. Por mais que você durma, você dorme com essa dor, você acorda com essa dor, você come com essa dor, você está rindo com essa dor. E é horrível. Então, é difícil julgar, mas é um estado de sofrimento psíquico e é dor. A dor física, ela é mais prazerosa do que a dor psíquica. Automutilação. Eu já tive uma aluna que já praticou isso. Isso é uma das coisas que acontece muito com adolescentes. E eu reparo muito isso com os meus alunos. Principalmente eles vão muito, sempre, com braços cobertos. Ou muito coberto. Porque eles adoram se mutilar nos braços e nas pernas, principalmente. Às vezes, também no corpo. Tudo que pode ser escondido é onde eles vão se mutilar. A automutilação ela é considerada uma destruição deliberada dos tecidos do corpo. É literalmente você pegar uma gilete, uma faca e começar a se cortar. Ela não tem intenção consciente de suicídio. E a função dela é simbólica, que é de provocar dor. É como se fosse uma punição, né? A Igreja Católica tinha um tipo de automutilação, acho que é sílica o nome. É sílica? Vocês lembram? Eu acho que é sílica. Deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar para vocês. E ela é um instrumento que você colocava em diversas partes do corpo. Não. Instrumento, autopunição. Silício. Eu vou pegar essa aqui, que eu acho que é uma imagem que vai mostrar bem. Ó, tá vendo? É que aqui é um vídeo, né? Eu queria, na verdade, a imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é um silício. Ah, esse aqui é ótimo. Ó, tem até para vender. Gente, tem até para vender no Mercado Livre. Mas olha, isso aqui é um silício de perna. O que é um silício de perna, né? Ele é. Eu vou até mostrar para vocês, ó, só para vocês verem a imagem. Ah, tem uma imagem aqui. Você coloca assim na perna e amarra. E você fica um dia e tudo mais. Isso era uma punição da Igreja Católica na era medieval, na Idade das Trevas, onde você só conseguia ter acesso aos céus caso você se punisse pelo mínimo pensamento pecaminoso.
pecaminoso. E a automutilação, ela é uma forma de punição, ou por estar feliz por algo, ou por estar triste por algo, ou por se frustrar por algo, ou por obter um êxito em algo. Não tem um motivo específico. Ele pode estar feliz. E a felicidade dele pode ser um motivo que ele se arrependa de estar feliz. Ele precisa se autopunir. É horrível trabalhar com uma criança que se automutila, porque você não sabe literalmente o que vai fazer. Você só tem que dar muito apoio, fazer com que essa pessoa ela entenda a posição dela social. Era uma adolescente. Eu tenho até ela, inclusive, no meu Facebook. Felizmente, aparentemente, ela não se automutila mais, porque ela já não usa mais mangas e nem calças, ela já usa shorts, camisas regatas. É uma menina. E ela não queria se matar. E o mais comum é que quando a gente vê uma criança que se automutila, a gente pensa que ela está querendo se matar. E na verdade não é. Ela quer se punir por algo. É algo de autopunição. Por isso que eu mostrei para vocês o silício. Porque o silício, eu sabia que era utilizado até hoje, mas eu fiquei impressionado que vende no Mercado Livre. É um instrumento de autotortura católico. Né? Eu vi, inclusive, esse silício, num filme que eu recomendo para vocês verem, provavelmente você deve ter assistido, que é o Código da Vinci. Um padre, que é inclusive o Albino, que tem lá, que é até o... tem o nome dele na cabeça e saiu. Que ele fez até depois um filme chamado Padre, né? Que ele era um super-herói. Ele fazia as maiores atrocidades, ele matava e depois ele se punia como forma de buscar recompensa no lugar do céu. Então, são aquelas pessoas mais, sei lá, mais radicais possíveis que existem, né? Então, isso é uma herança, né, dessa ideia. Por isso que eu fiz essa comparação um com o outro, porque hoje ainda continuamos a ter esse tipo de pensamento dos jovens. E é algo que foi imputado em nossa sociedade. Desculpa para quem é católico. Eu sou batizado, crismado, tudo. Tudo bonitinho na igreja católica. Hoje eu não sou mais católico. Né? Não tenho nada contra a igreja católica. Até gosto lá do São Miguel Arcanjo. Tudo. Na Sala de Fátima tem até a imagem. Amo a Sidoca, né? A Conceição também amo, também gosto dela. Enfim, amo não, gosto. Aí também já é demais. Né? Não tenho nada contra. Mas a gente sabe o quão mal a Igreja Católica fez em nossa sociedade, inclusive, muitos dos nossos pensamentos vêm através delas. E esses embates sociais, especialmente de cunhos religiosos, é uma das causas que promovem esse tipo de autopunição. Tá? Evasão escolar, né? Já vamos mudar aqui um pouquinho, né? A evasão escolar, já até comecei a falar sobre, né, das transexuais, né? Mas antes de entrar lá, eu vou ver aqui tem, acho que duas ou três contribuições bem interessantes. Da Claudineia. Claudineia escreveu o seguinte: a filha da minha amiga de 10 anos pulou do terceiro andar faz 15 dias. Como você falou, ela brincava, ria e fez. Geralmente, quem quer se suicidar, não fala. Né? Tanto que o meu, todo mundo ficou muito surpreso. Né? Meu aluno de aula particular, notei as mãos vermelhas e a avó disse que ele coçou durante a aula. Fui conversando com ele e me falou que que ele deu vários muros na parede, isso dentro de casa. E isso também é uma forma de automutilação, né? Porque, mesmo não sendo com a faca, a ideia é você se machucar de alguma forma. É que a ideia da faca, ou do estilete, enfim, da gilete.
Então, a ideia mais comum que a gente tem é justamente de lâminas. Nas coxas, principalmente mais próximo da parte física, que ela usava no short, então não tinha como poder ver, entendeu? Eu filho que descobri, ela contou. Vou aqui só reproduzir, tá? Provavelmente vocês não devem ter captado o áudio. A sobrinha de uma das pessoas que está aqui, ela descobriu que foi descoberto que a sobrinha fazia automutilação com gilete, né, nas pernas, né? Por isso que é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Vocês lembram quando eu comentei com vocês aqui presencialmente que como eu fiquei tão consternado o fato de que aquele menino que entrou e matou um monte de crianças lá em Mogi das Cruzes passou por pelo menos, no mínimo, 12 professores, 36 professores, porque são 3 anos de ensino médio e ninguém reparou. Isso é uma função do professor, né? Aí mostra a importância do nosso trabalho. O nosso trabalho não é exclusivamente dar o conteúdo, a gente tem que também entender o que está acontecendo. Com as crianças é muito raro acontecer. Acontece, não é difícil não, é raro. É raro, isso é raro. Com o adolescente acontece com muita frequência. E é algo que a gente precisa muito, muito prestar atenção, muito mesmo, para justamente não acontecer uma chacina, uma machadada em uma outra criança dentro de uma escola. A Arid colocou aqui que sintetiza bem o que eu falei da questão do suicídio. O suicídio ele não quer acabar com a vida, e é verdade. A ideia de suicidar não é acabar com a vida, mas acabar com a dor que a gente sente. A dor ela é muito maior do que a dor física. A dor física a gente toma um remédio, a gente passa sei lá, um emplastro, faz qualquer coisa. E ela pode até durar por algum tempo, mas ela passa. A dor psicológica, ela não vai passando. A sensação que nós temos é que ela vai estar piorando a cada momento e você não consegue fazer nada. Evasão escolar. Antes, eu vou ler aqui um dado do IBGE de 2020. De 2020 até desconfio. Dos 50 milhões de pessoas com idade entre 14 e 29 anos, 10 milhões, 20% não terminaram alguma etapa da educação básica. Educação básica, para relembrar, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Evasão escolar tem 2 tipos de fatores, os externos e os internos. Né? Os externos são os que estão para fora, né? Falando no caso da escola. Pode ser trabalho, desigualdade social, gravidez, cuidado com familiares. O do trabalho, eu tenho vontade de matar quando a pessoa fala: eu acho importante a criança ir trabalhar 5, 14 anos. Eu não acho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu não acho que é importante, não. É importante que na adolescência ele se prepare para a vida adulta. Né? Mas a gente vive num país desigual, mas sim, por isso mesmo. A gente ainda continua reproduzindo as mesmíssimas coisas que antigamente. Até pouco tempo atrás, a gente tinha a ideia de que vou pegar uma menina para cuidar. Né? Pegar a menina para cuidar. O que é pegar uma menina para cuidar? É pegar uma criança para trabalho doméstico. Para dizer, estou dando casa, estudo, roupa para a criança, comida. Né? E ela, em troca, ela faz isso para mim. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Isso me lembra quando os portugueses aqui chegaram e trocaram espelhinho, para poder pegar as riquezas que aqui a terra tinha. Né? O caso acabou com o pau-brasil, quase não temos ouro. Né? O café destruiu o nosso solo aqui no estado de São Paulo, né? Entre outras coisas. Né? A desigualdade social é óbvio, quando não há condições da criança ir. A criança, inclusive, hoje ela só vai mesmo à escola, boa parte delas, por conta da comida mesmo. Porque muitas delas não têm o que comer em casa. E a refeição na escola, geralmente,
se tornam as únicas refeições que ela tem no dia. E é doloroso. Eu tive aluna assim. E devo ter ainda. Só não sei ainda, mas devo ter. Fatores internos, né? Diferença de linguagem, atitude de professores, modelo de gestão e projeto político pedagógico, né? O melhor exemplo do que eu falei, o melhor exemplo foi o que eu falei da questão dos transexuais, do travesti. Felizmente, hoje, acredite, isso está mudando. Tá? A escola que eu trabalhei em Perus, ela tinha crianças que eram lésbicas, várias adolescentes lésbicas, inclusive tinha uma sala que parecia que tinha um monte de... Eu disse, meu Deus, aqui estou me sentindo até na parada, de tanta lésbica que tinha. É brincadeira, mas eu posso falar que eu sou gay, então não tem problema. E na escola que eu trabalhei no ano passado, nós tínhamos um aluno que foi como menino no ano, saiu da escola e voltou como uma menina. Então já está no processo de transição, né? E a escola deu todo apoio para essa aluna. Eu me lembro até que eu participei de um coletivo de igualdade de gênero, né? Só falando, igualdade de gênero, gente, não é sobre diversidade sexual. Igualdade de gênero é ter as mulheres e os homens com os mesmos direitos e os mesmos deveres, tá? Independente do qual é a sua sexualidade. E a gente debateu muito isso, porque ninguém sabia como tratar. E a gente trata as pessoas do jeito que como elas se enxergam. A gente não tem que tratar outra pessoa do jeito que a gente tem que achar que é. Não. Eu não vou tratar uma pessoa do jeito que eu quero que eu acho que ela vai tratar, porque eu quero que ela me trate do jeito que eu quero que ela me trate. Tem pessoas que eu gosto que brinquem comigo, tem pessoas que eu não gosto. É a mesma premissa. É a mesmíssima premissa. E felizmente isso está mudando. Mas ainda hoje é um dos grandes motivos para ocorrer a evasão escolar. Né? E, por fim, nós temos a reforma do ensino médio. Antes de entrar na reforma do ensino médio, vocês querem falar alguma coisa? Então, pode ser que vocês aconteça de pegar uma criança transexual? Na escola pública é mais difícil, porque, infelizmente, os pais, por terem baixo poder aquisitivo, eles tendem a ser menos tolerantes, né? Vai acontecer isso mais no ensino fundamental, no finalzinho do ensino fundamental para o médio. Mas, curiosamente, essa criança ela estava no Fundamental 1, tá? Que eu peguei no ano passado. Eu quero falar. Pode falar, Ellen. Isso me incomoda demais. O problema que as pessoas encontram nos dias de hoje, em 2022, indo para 2023, com a sexualidade de uma criança ou de um adulto, ou seja lá de quem for, com quem ela dorme, com quem ela vai para a cama, a pessoa não está junto, qual é o problema dela? Eu não entendo, eu acho que isso daí é um monte de gente enrustida, sem coragem de sair do armário e muito pistola porque alguém teve mais coragem que ela. Eu não entendo como é que uma pessoa não pode se referir a um menino que virou uma menina como ela. E como é que pais deixam de amar os seus filhos porque ele mudou de sexo ou mudou de opção, ou sei lá que nome que tem, porque não me interessa o nome que tem, deixar de amar um filho por esse motivo. Eu amo a minha filha, o ser humano que ela é. O que ela vai ser dali para frente não me importa. Com quem ela vai dormir, eu não vou estar junto. Seja homem ou seja mulher, eu não vou participar. Eu amo esta menina. Se um dia se tornar um menino, amarei o menino. Eu não sei onde é que está o problema do ser humano nos dias de hoje. Pronto, falei, porque esse assunto me deixa puta. É difícil falar sobre preconceito, porque eu não tive preconceito dentro de casa. Né? A minha mãe, ela me amou incondicionalmente. Né? Ela ficou decepcionada quando eu falei que eu era gay, por exemplo? Ficou, lógico, não gostou. Mas ela disse que era coisa que... E foi um dos motivos que eu mais demorei para poder fazer meu outing, por exemplo. Né? Foi ao julgamento dela. Mas o que ela me falou me reconfortou muito na época. Que ela não ia deixar de me amar, porque eu era filho dela.
Então é difícil até fazer uma comparação de como que é sentir um preconceito, porque eu tive poucas situações que aconteceu de fato preconceito comigo, né, para comigo. A Lu já tirou sarro de mim já? Até deixo uma semana, depois eu, né, dou uma cortada porque já perde a graça, né? Então eu não posso afirmar com tanta propriedade assim o que é de fato um preconceito. Então, mas eu combato, mesmo assim eu combato, né? Eu estou na linha de frente combatendo. Eu uso inclusive essas roupas coloridas com muito orgulho para dizer que existimos, nós não somos marginais, né? Nós não precisamos nos esconder. Né? E é como a gente falou, a gente não tem que se importar com o que a pessoa é. Se a pessoa ela gosta de azul e você gosta de amarelo, qual o problema? Pelo menos não vão brigar pela mesma roupa. Não vão parecer iguais. E é isso. É a mesma forma. Eu sei que até a comparação é horrível, né, em relação à sexualidade e tudo mais. Mas é exatamente isso. Vamos ver lá. Cláudio colocou aqui uma contribuição. Minha sobrinha disse: tia, sou lésbica. Eu disse: você é minha sobrinha, ponto. Ela disse: eu te amo, tia. Depois eu falar com a minha irmã e falar a mesma coisa, ela é sua filha, ponto. Porque vão falar que se lasque, que atire a primeira pedra. Sim, porque um dos maiores, inclusive, de suicídios que tem, uma boa parte, não, maior não, uma boa parte, são de jovens que não estão adequados com a sua orientação sexual. Orientação sexual, gente, ela envolve, pode ser até mesmo a questão da transexualidade, quanto da questão do gay e da lésbica, tá? Ele não, acaba, e às vezes a pessoa convive numa sociedade, uma micro-sociedade que ela é mega repressora. E o medo da rejeição da família é muito grande e é muito dolorosa. Reforma do ensino médio, né? Como a gente sabe, nós tivemos em 2017, sancionado pelo presidente Michel Temer, porém, iniciados lá no governo Dilma, a reforma do ensino médio, né? A lei número 13.415 de 2017. O que é essa reforma do ensino médio? A reforma do ensino médio, ela faz algumas mudanças no currículo e na organização escolar. E ela instituiu, por exemplo, a BNCC, né? Ela foi pontapé da BNCC. Por quê? Porque a ideia de que a escola você precisa ensinar aquilo que de fato é relevante para a pessoa, né? E muita gente fala erroneamente, né? E agora está sendo aplicado de fato erroneamente, mas a ideia dessa reforma não era bem essa, era trazer um ensino mais contextualizado, um ensino onde pudesse se debater, onde a criança pudesse escolher qual trajetória profissional que ele vai ter no seu futuro. Então, se ele vai ser médico, ele vai ver o quê? Ele vai ver mais conteúdo, vai ver conteúdos diversificados, extras, em seu contraturno, relativo àquilo que ele quer aprender. E isso, teoricamente, iria auxiliá-lo por exemplo, no vestibular, né? No meu caso, que fiz letras, então eu ia fazer de ciências humanas, com ênfase em ciências humanas, né? Ciências humanas vai trazer o quê? Vai trazer também história, geografia, vai ver um pouco, mas vai trazer lá a questão das linguagens, vai trazer um pouco mais de educação à física, que faz do mesmo componente, vai inglês e tudo mais, né? E entre outros. Então, essa era a ideia da reforma do ensino médio, dessa legislação. Só que ela sofreu uma alteração, né? E hoje ela fez aquela samba do crioulo doido que tá, né? A ideia é que esse contraturno fosse feito através de itinerários formativos, ou seja, ele iria montar a sua grade escolar contrária, porque ele teria acesso aos mesmos conteúdos que temos hoje, que é consagrado, né, no horário normal, mas o contraturno ia ter outros itens que seriam mais interessantes para a sua formação futura. Tá? Adolescências e juventudes e desenvolvimento, né? Não, não é. Isso aí eu vou fazer depois, que tá ali.
Habilidades socioemocionais. As habilidades socioemocionais é a construção mental e reflexiva com diversas dimensões que envolvem aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais, possibilitando as relações saudáveis ao longo da vida, né? Isso, inclusive, é um trecho do iceberg lá no Damásio. Então, as habilidades socioemocionais nada mais são daquilo que conseguimos realizar através do como nós nos sentimos, né? Então, é difícil de dizer exatamente uma habilidade socioemocional, porque nós temos várias, né? E essas habilidades, elas são, obviamente, muito bem aplicadas no contexto escolar, porque a gente consegue aplicar isso quando a gente está num relacionamento com uma pessoa. E um relacionamento, gente, não é relacionamento amoroso, não. Num relacionamento com um amigo, com familiares e tudo mais. Quando a gente aprende a negociar, a conversar com pessoas e tudo mais, né? Então, isso mostra o bom uso das habilidades socioemocionais, né? A gente vai aprender isso no contexto escolar, tanto na comunidade como na sala de aula, bem como na escola, né? E através das aprendizagens social e emocional, né? Vamos lá. Autoconsciência, né? Que é o fato de você conseguir compreender e gerir emoções, né? Então você não se desespera, né? Você vai lembrar muito o próximo, que é o autocontrole, mas você não se desespera, você consegue pensar friamente em determinados assuntos. É muito comum a gente falar, nossa, fulano consegue ver algo tão friamente que ele consegue ter uma visão de tudo. Isso é ter uma habilidade socioemocional, né? Que é a autoconsciência. O autocontrole é estabelecer e alcançar objetivos positivos. Lembra um pouco o desespero, tá? Mas o autocontrole, ele vai estar mais relativo àquilo das metas que nós colocamos para atingir, né? Eu fico me lembrando hoje das crianças, quando você pergunta assim, me fala uma fruta, ela fala peixe, né? Porque hoje, por que ela faz isso? Porque ela é ignorante, burra, alguma coisa assim? Não, porque ela não tem as habilidades socioemocionais, ela não conseguiu refletir, então ela simplesmente queria participar de algo para falar qualquer coisa. E às vezes ela não fala brincando não, isso ela fala sério, né? Consciência social, que é demonstrar empatia, né? Quando a gente consegue se colocar no lugar do outro, tentar vivenciar a dor ou a felicidade do outro e ficar feliz por isso, se torna um sujeito empático. E a gente passa a ter consciência social. A gente consegue ficar feliz por conquistas pessoais de outras pessoas, como se fossem nossas, né? Habilidades de relacionamentos, que é estabelecer e manter relacionamentos, né? Eu me lembro que minha amiga Neuza falava o seguinte, eu só confio em pessoas que têm amizades há mais de 10 anos. Eu me lembro até hoje dela falando isso. E eu tinha acho que uns 20 anos quando ela falou, uns 20, 21 anos, né? Olha, quase no século passado ela falou isso. Mas isso eu me guardei até hoje. E é exatamente isso mesmo. Quando você consegue ter amigos de longas datas ou amigos nos quais você consegue criar laços de confiança, mas um laço no qual que existe uma troca, onde a amizade ela é muito, muito mais importante, a manutenção dela ela é muito importante, você tem total destreza dessas habilidades de relacionamento. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma das minhas melhores amigas é a Daniela, né? Minha amiga Daniela. A gente mal se fala hoje. E a gente vivia grudado no outro. E volta e meia, a gente some, depois volta, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que a nossa amizade ela não vai mudar porque eu não parei de falar com ela. Nós ficamos juntos num determinado caminho e depois, no outro, a gente seguiu caminhos diferentes. Mas a amizade continua a mesma, com a mesma intensidade, com a
com a mesma vivacidade, né? E, por último, a tomada de decisões responsáveis, que é reconhecer e analisar problemas. É quando você reconhece que há um problema e tenta resolvê-los, e não simplesmente falar assim, ninguém viu, então se dane. É exatamente isso, é não ter essa atitude. É quando você vê um problema e tentar resolver. Não, vamos tentar resolver. Dúvidas? Quer falar algo, Laura? Não. Então, tá bom. Dúvidas? Pedagogia da libertação. Está quase acabando. A pedagogia da libertação, ela prega que a gente tem que ouvir e incluir os jovens, né? Eu me lembro que antigamente as pessoas falavam assim, que os jovens não poderiam estar na mesma roda de conversa que os adultos, né? E o Paulo Freire falou, não, isso não está certo. Tem que incluir, porque a gente tem que trabalhar a visão de mundo que eles têm, eles estão formando. Nós iremos nesse momento, ajudá-los, orientá-los a seguir um caminho que pode ser mais interessante para eles ou não, a gente pode aprender com eles também, né? Então, quem não leu a Pedagogia da Libertação, ela traz isso, né? Do Paulo Freire. Trazer a realidade do dia a dia para dentro da sala de aula, que felizmente está tentando trazer, né? Lembra que eu falo muito da coisa da contextualização, que eu uso muitas experiências de vocês aqui, que até tem gente que não gosta, que fica brava, que eu fico escutando fulano, ciclano. Então, porque a ideia é justamente isso. Quando a gente trabalha dentro de um conteúdo que é duro, se vocês pegarem o conteúdo dessa disciplina, é um conteúdo duro, é um conteúdo acadêmico, é um conteúdo que traz lá palavras difíceis, termos estranhos, conjuntos de ideias que às vezes você olha assim, não estou entendendo nada. E quando a gente vai contextualizar isso com uma vivência de uma outra pessoa, você acaba mostrando que aquilo não é tão difícil, né? Então, por isso que hoje a palavra de ordem é a contextualização. Por isso que a gente não decora mais tabuada. A gente precisa entender por que a gente usa tabuada, né? Apesar que eu acho que ultimamente eu estou pensando, querendo que a decoração da tabuada volte. Mas é porque eu sou muito de matemática, tá? Fique bem claro. E considerar os saberes do educando, né? Por quê? Porque as pessoas, mesmo as crianças, elas têm uma história, né? E os adolescentes, eles têm uma história, né? Então, quando a gente vai lidar com adolescentes, ou até mesmo com as crianças, mas no caso aqui são os adolescentes, a gente tem que entender qual é a história de vida deles. Claro que a história de vida deles não vai ser culpada por N coisas, mas vai dizer muito sobre, né? Porque nós somos seres que evoluímos, né? E essa evolução, ela está ligada com tudo aquilo que a gente vivencia dia após dia, o que eu aprendi, que eu vivenciei hoje, hoje eu já sei que eu não devo fazer, eu devo fazer algo. Mas porque eu vivenciei aquilo ontem, e anteontem, e depois de anteontem, entendeu? Antes de anteontem. Né? Então é isso. Então, segundo Paulo Freire, o mundo que impressiona e desafia uns e outros, originando visões ou pontos de vista sobre eles, visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação. Respondendo, Lara, quem está aqui é a Emanuela e a Rosineide. Tá? Dúvidas? Dúvidas? Só vem pra cá. Para vir para cá tem que ficar todo mundo longe. Mas só quando você sentir bem, para voltar. Tá? Identidade pessoal e identidade cultural. Bom, antes de começar a ler esses textos aqui, a gente precisa entender que nós somos produtores de cultura. Lembra educação para jovens e adultos? Até o analfabeto é produtor e consumidor de cultura, né?
E por que isso? Que acontece, por exemplo, lá com o analfabeto? Porque ele está inserido numa sociedade. Então, se nós estamos inseridos numa sociedade, nós produzimos um tipo de cultura. E nós consumimos também, né? Cultura não é música, cultura não é arte, teatro, não é isso. Cultura é todo o registro que nós fazemos e deixamos como legado para as futuras gerações, tá? A identidade individual, a identidade pessoal, né? É uma unidade da consciência de si, tá? É o sentimento e pensamento de imutabilidade e continuidade internas da pessoa, né? Ou seja, suas ideias, metas e recordações são algo que é meu, algo que é seu, né? Deixa aqui que eu desligo. Eu desligo. Pronto. Desliguei. É algo que é meu, que é seu, mas é seu, pertence só a você, né? Imutabilidade e continuidade do significado que a pessoa tem para os outros, né? Então, a primeira ideia que as pessoas falam para mim, acho que aqui quem está aqui só a Zineide que está. Eu escuto muito isso, que todo mundo adora no meu Facebook, porque o meu Facebook é uma mistura de tudo. Ah, eu quero rir, o que eu vou fazer? Eu vou no Facebook do Lucas, porque tem um monte de coisa engraçada lá. Às vezes eu estou atacado com uma coisa de política, a pessoa não gosta tanto, mas tem horas que eu estou tão atacado, pior, e acabo colocando tanta coisa que você não sabe, literalmente, como outro dia eu coloquei, você não sabe se no meu Facebook é de direita, de esquerda, de umbanda, de evangélico, de hardcore ou de sertanejo. É uma miscelânea total. Por quê? Porque essa é uma identidade pessoal, individual que eu criei. E o curioso, sabe o que é o mais curioso? Eu nem ligo para isso, esse não é o que eu levo em consideração no que eu posto lá. Não é, eu apenas estou olhando, acho interessante, coloco lá. Assim como eu coloco, às vezes, uma notícia ou outra, às vezes eu coloco coisas que não tem nada a ver, depois eu coloco outra coisa que tem algum tipo de valor, enfim, entre outras coisas. Mas é porque eu gosto muito de ver lá tudo. Então, isso, por exemplo, é um tipo de identidade pessoal que as pessoas têm de mim. De uma pessoa muito divertida, que ri de tudo, palhaços, entre outras coisas. Assim como, por exemplo, vamos pegar... Qual a ideia que vocês têm, deixa eu ver, da Elise Matsunaga? Alguém sabe quem é Elise Matsunaga? A que fez Picadinho de Yoki. Que ela é uma assassina fria, calculista, que ela quer dinheiro. Então, são identidades pessoais que você acaba deixando, transparecendo para outras pessoas. E o adolescente, ele está começando a criar a sua própria identidade pessoal. É essa questão dos embates sociais do adolescente, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Já a identidade cultural, como eu falei para vocês, ele não é relativo às artes, não é isso. Cultura é tudo aquilo que nós fazemos como legado, né? Quer ver um exemplo de cultura mais primitiva possível que a gente usa? A língua para se comunicar. Ele é uma forma de cultura, porque a gente usa para se expressar. E essa expressão, ela é uma herança que a gente está deixando para gerações futuras se comunicarem e compreenderem quem nós somos, quem nós fomos, né? Daqui a 100 anos já vai estar cadavérico, né? Então, a identidade cultural ela é constituída a partir de um conjunto, de um complexo sistema de relações pessoais, políticas e sociais. Lembrando que políticas não é a política partidária. Política é aquela questão da política da boa vizinhança, tá? Então, isso vai se formar como? Através dos hábitos, dos nossos costumes, dos nossos valores e também, como eu falei, da linguagem, como a gente se comunica, né? Então, se a gente for pensar na cultura do homem, qual é a cultura mais primitiva que nós temos do ser humano? Alguém sabe? Não? São as pinturas rupestres, né? Porque são os resquícios que eles deixaram para a gente. A gente não entende nada que está escrito lá. Às vezes é uma representação daquilo que ele vê. Mas por que ele fez aquilo, né? Mas é uma forma de comunicação. Assim, da mesma forma que
a Carta de Pervaz de Caminha, né, que é o nosso primeiro registro literário do Brasil, se fosse lido hoje, como ele foi escrito, a gente não ia entender bolhufas, porque está no português arcaico, né? Está no português que está mais para frente, né? Está bem mais evoluído, ou melhor, que é mais aceito por nós, né? Então, como que são os processos e mecanismos de formação das identidades, né? Elas são feitas através de 3 movimentos: a acomodação, a assimilação e a dominação, né? A acomodação, ela é aceitar para evitar um conflito, então não altera sentimentos e atitudes, ou seja, é aquela coisa assim, tá, não quer a gente, então tá, tá nem aí. Já a assimilação traz as mudanças na forma de pensar, agir e sentir, solução do conflito. Vou dar um exemplo aqui dessa sala. Eu me lembro, acho que foi a Claudineia que falou assim, mas por que não faz mais caderno de caligrafia? Era melhor. Não sei se foi você, Claudineia, se não foi, desculpa, mas eu me lembro que você participou no dia. E eu falei, porque a identidade da criança também é formada pela letra dela, né? Não existe letra bonita ou letra feia, existe letra, né? Então, por isso que a gente não trabalha mais caderno de caligrafia, né? E isso, vocês, acho eu, que vocês aceitaram essa minha explicação, que foi uma explicação que eu também pensava dessa mesma forma, que foi me dada quando eu fiz pedagogia, assim, verdade, verdade. E eu vou reproduzindo. Então, quando isso acontece, por exemplo, eu também assimilei. É porque eu aceitei aquilo. Disse assim, não, então temos que combater, temos que tocar fogo nesses cadernos de caligrafia. Não tem que ter caderno de caligrafia. A não ser que ele vá trabalhar como calígrafo. Aí é outra coisa. Né? A Claudina falou assim, hoje eu entendo dando aulas, porém tem pais que pensam como eu pensava. Eu que lute. E a gente falou, é verdade. E a dominação, que é a relação assimétrica de poder no qual um grupo ou um indivíduo manda e o outro obedece. Isso a gente vai ver mais nas questões ditatoriais, né? Ou até mesmo para a criança. Porque, não faça isso, menino. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Então, é justamente isso. É quando a pessoa acaba formando algo, entendendo que não pode fazer algo, porque alguém mandou que não fizesse aquilo, né? Aí a gente entra naquela questão dos macaquinhos, que eu já mostrei o vídeo para vocês, né? Das bananas, né? Que são colocados 5 macaquinhos, as bananas e uma escada. E toda vez que um macaco pegava uma banana, os outros ganhavam uma ducha fria, né? Então, esse é um processo de acomodação, assimilação e dominação. Porque os outros que iam trocando os macaquinhos, né, e os outros se batiam, né, e ninguém sabia o porquê. E acaba ficando aquilo para aquilo mesmo. E a teoria do desenvolvimento psicossocial, né, do Erickson, né, a gente pode dizer, vou falar da fase 5, né, que vai mais estar relativa à adolescência, que é a moratória psicossocial, que vai dos 13 aos 21 anos, que é o período da puberdade e da adolescência. A crise psicossocial dessa fase resultará no conflito de identidade versus confusão de papéis e identidade difusa. Ou seja, quem sou eu? Como me vem? Qual é o meu papel no mundo? Isso acontece muito, gente. Eu já fiz um curso que falava sobre isso. Porque a gente brinca muito com criança de fazer de conta. Não que isso seja ruim, pelo contrário, não, é ótimo, é excelente. Porque, apesar de atrapalhar, ela ajuda muito o adolescente também lá mais para frente. Mas quando ele vai brincar com isso, ele acaba criando o que chamamos de expectativas. E essas expectativas, elas não acontecem quando chega na idade. Né? E acaba criando as frustrações e começam as questões, né? Porque aquilo não é como deveria ser, né? As relações não são como um filme hollywoodiano, né? Nós não temos histórias famosas como a Uma Linda Mulher. E isso também vai acontecer muito. Por isso que é tão nocivo aquelas coisas do Disney Channel, sabe? Do Nickelodeon, é nocivo. É tema do meu TCC de pedagogia, inclusive. Dúvidas? Não?
Ah, esqueci de falar da moratória psicossocial, moratória, porque como se ele vem como se fosse os juros daquilo que nós fizemos em tempos passados, por isso. Por isso que eu falei sabe a brincadeira do quê? Vamos brincar de fazer de conta? Moratória psicossocial. A Neide colocou aqui, a letra dela é horrível. Não é horrível, não é horrível. Não existe letra horrível, Neide. Tá? Gente condicionada. Mas temos muita discriminação. Identidade adolescente e contexto escolar. Eu acho que agora está acabando. É a última parte. Depois é a... Desafios transgeracionais, né? Ou seja, cada geração traz cada problema, né? Enfim. Os desafios transgeracionais, nós temos três níveis, né? Em grupo, na adolescência e no grupo familiar, né? Em grupo é o espaço de busca tanto de si como mesmo da homogeneidade, né? Então, no grupo, quando a gente se insere lá dentro de um grupo, por exemplo, de amigos, nós precisamos nos sentir pertencentes àquele grupo. E o que a gente faz muitas vezes, andando com maus caminhos, aquelas pessoas que a mãe já falaram? Brincadeira. A gente vai fazer tudo aquilo que aquele grupo faz porque a gente precisa estar naquele grupo, né? Por algum motivo, por status ou por necessidade de aceitação. Tem diversos níveis de problemática que vai poder responder isso. Então, é um desafio transgeracional, porque quando você vai para um desafio no qual vai estar num grupo onde há muita diferença de idades, às vezes aquilo vai acabar confundindo parte desse público que ali está pertencendo. Geralmente são os mais novos que ficam mais confusos, que acabam adquirindo os vícios dos mais velhos, porque os mais velhos são mais velhos, então eles mandam, né? A adolescência é um trânsito entre a necessidade da independência e a dependência de figuras de cuidado, né? Então, o adolescente, ele é independente, né? Ele faz as coisas, acontece, mas é como aquele que eu postei até no meu Facebook, que mãe, você é cringe, né? Ela disse assim, por que eu sou cringe, né? Porque você paga boleto essas coisas. Pois é, então cringe é aquela pessoa que paga as contas para uma pessoa que não é, para poder dizer que é independente, ou não, que é descolado. É isso mesmo. Então, adolescente, ele quer ser independente, mas ele precisa de dependência porque tem outros fatores para a sobrevivência que são promovidas por outras pessoas, geralmente seus familiares. Então, o adolescente é independente, mas de onde vem o dinheiro dele? O adolescente é independente, mas quem é que lava e faz a comida dele? O adolescente é descolado, mas quem paga o Spotify dele? A Netflix? Internet? O chip de celular? Quem dá o celular para ele? Ele compra? É isso. E o grupo familiar, que são as dificuldades de relacionamento ou liberdades ou restrições excessivas, né? É difícil dizer exatamente qual é o modelo de família ideal. O modelo de família ideal é aquele no qual a criança se sente amada e protegida. O adolescente também. E também o adulto, né? Existe uma mão dupla nesse tipo de relacionamento. Então, esse é o modelo ideal. Só que muita gente fala, nossa, você cuida mal de fulana, você deixa sua filha muito livre, ela vai parecer buchuda. Ou seu filho está livre ali, ele vai andar com maus pessoas. Ou, nossa, você prende muito esse menino, essa menina, deixa ela respirar. Então, a gente trabalha muito hoje com extremos, né? E, na verdade, a gente tem que buscar apenas a dosar isso. E isso acaba acontecendo nos conflitos. Lembra que eu falei logo no início que eles são livres, se eles querem fazer acontecer? É isso. Então, um excesso de liberdade, às vezes, os deixa desconfortáveis e muita repressão também os deixa desconfortáveis. Uma melhor forma, vocês verem isso, inclusive, é aquele filme A Onda, né? Aquele filme do A Onda. Eu não lembro, acho que é assim. Que tem a personagem da menina que vai contra lá
o grupo, esqueci o nome da menina, que a família dela é permissiva demais. E tem em contraponto o menino que a família ignorava ele por si só. Então ali você mostra vários conflitos intergeracionais, até porque os próprios adolescentes acabam obedecendo um líder que, óbvio, foi escolhido por ser o professor. E desafios transgeracionais no contexto escolar. Então, isso vai implicar, esses embates implicam nas dificuldades de compreender a juventude, ou seja, isso é problema da juventude. Não. A gente tem que entender por que é problema da juventude, o que está acontecendo, o que leva aquilo. A gente não pode achar simplesmente que tudo é um problema da juventude por um motivo. E se aquela pessoa, aquele adolescente está sofrendo algum tipo de repressão, está sofrendo algum tipo de assédio, algum tipo de violência. Então, a gente não pode ter dificuldades de compreender a juventude, a gente tem que tentar compreender. Lembra que eu falei do Paulo Freire? A gente tem que incluir eles no contexto social, né? A tentativa de enquadrar os jovens nos modelos de gerações anteriores, e isso, gente, é igual que eu falei, até falamos agora, até a Erid falou da questão da LGBT. A gente não pode comparar ninguém ao nosso modelo. A minha geração é uma, a geração agora é outra, a geração da minha mãe era outra, a geração antes da minha mãe, entre eu e minha mãe, é outra, e assim vai. E a gente não pode usar isso como modelos, porque nós somos evolução. Então, a gente tem, sim, repertório. Nós temos. Isso vale como repertório. Pode até fazer comparações, mas a gente nunca deve fazer comparações para que volte as coisas, né? Senão a gente vai voltar, por exemplo, com um mimeógrafo, né? Por exemplo, com um telefone de ficha, né? Entre outras coisas. Um método de ensino desconectado da vivência dos jovens, né? A escola ainda é reprodutora de um método de ensino ainda do século passado, da década de 30, 40, 50, onde o mais importante é decorar, nem compreender, decorar aquilo que ele tem que ver de química, física, biologia, matemática, ciências, inglês, história, entre outros, né? E a gente tem que trazer mais contextualização para o dia a dia deles, né? Porque as escolas que estão na periferia e que possuem um ótimo relacionamento com a comunidade estão dando tão certo? Porque eles estão usando justamente a vivência, estão contextualizando aquilo que está em torno da escola com o conteúdo que ali é aprendido e apreendido pelas crianças e adolescentes. E isso é necessário quando o assunto é muito chato. Por exemplo, eu digo porque o inglês é chato pra caramba para aprender. Eles vão se sentir confortáveis, eles só vão se sentir confortáveis para aprender quando eu trago algo que seja prazeroso, que os estimule. E desqualificação dos saberes e conhecimentos dos jovens. Isso é o pior. Você é jovem, você ainda vai aprender muito na vida. Não, gente. Ele está aprendendo. E vai aprender muito, assim como nós também vamos aprender. Então a gente não pode jamais desmerecer o conhecimento do jovem, do adolescente. Ele está se formando, uma ser social, tem repertório, e a gente tem que levar em consideração, sim, tudo aquilo que ele convive. Tá bom? Dúvidas? Nada? Foi extensa hoje. Foi extensa. Então tá bom, gente. Esse foi o tema da aula de hoje. Eu vou quebrar o vídeo aqui, né? Para voltar a gravar, porque a gente vai explicar para vocês o projeto de ensino, tá bom?